bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já, eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito em nosso canal, esteja nos conhecendo agora. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional e vídeos com perguntas para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo tenho uma informação importante para você. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: o perigo do ensino progressista. Objetivos da lição: elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, explicar as principais teorias progressistas e aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Faremos a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 9. Então pegue a sua Bíblia favorita e nos acompanhe nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém. Alerta importante: em 2022, um vídeo de uma militante política circulou nas redes sociais. Nesse vídeo, ela fala claramente a respeito de uma estratégia para a militância atuarem nas escolas dominicais das igrejas evangélicas, principalmente nas classes infantis, onde há maior necessidade de voluntários para o trabalho, com o objetivo de ensinar as crianças sobre o progressismo. Existem pessoas em nosso meio que acreditam piamente que precisam converter os evangélicos para ler a Bíblia de uma maneira mais progressista. Leitura da introdução da revista. Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem
a necessidade de resignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Qual a diferença entre conservadorismo e progressismo? Conservadorismo é uma postura política e social que visa promover a manutenção de valores, práticas e instituições tradicionais. Em termos gerais, o conservadorismo valoriza a tradição, a hierarquia, a autoridade, ênfase na estabilidade e continuidade. Já o progressismo é uma postura política que defende o progresso social e político, que é a favor do progresso, das transformações políticas ou de reformas sociais. Simpatiza com o pensamento socialista ou marxista. Progressismo é fortemente associado à luta pelos direitos sociais e a movimentos sociais em prol de minorias que sofrem com preconceito, o feminismo, direitos dos indígenas, movimentos relacionados a orientações sexuais e entidades de gênero e também a grupos ambientalistas. Será que você consegue perceber alguma similaridade? Conservadorismo cristão é a luta para manter convicções, valores morais e éticos e também fiscalizar para que a contextualização equivocada da Bíblia não aconteça. Ser conservador significa que o cristão tem a consciência que a verdade de Cristo deve se manter imutável e que é sua responsabilidade prezar por esta verdade. O progressismo cristão, em linhas gerais, repudiam a Bíblia como inspirada e infalível. São irrelevantes à Trindade Santa, defende o teísmo aberto, o relativismo, associados a posições políticas de esquerda e extrema esquerda e movimentos sociais em prol das minorias da sociedade. Significado de ortodoxia bíblica é a condição de cumprimento absoluto dos preceitos e ideais da palavra de Deus, assumindo que esta palavra é inerrante. Primeiro ponto, a descaracterização do cristianismo. Abordaremos as partes que identificamos como mais relevantes em cada tópico para a formulação do esboço neste ponto. Primeiro tópico, a deterioração moral. Segundo tópico, a erosão da ortodoxia. E terceiro tópico, a corrupção da fé. Quais os elementos que desconstroem o cristianismo bíblico? Primeiro, anulação da ética e da moral. Através do ensino progressista, a doutrina bíblica é enfraquecida, dando espaço ao relativismo. O apóstolo Paulo alerta sobre a associação do comportamento humano à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 2 a 4, nos diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Segundo, ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Através dos ensinos progressistas, procuram reduzir os textos bíblicos a um mero registro de experiências religiosas. A autoridade bíblica é rejeitada e as suas verdades negligenciada. O conteúdo doutrinário cede espaço à cultura, ao entretenimento, ao resultado a qualquer custo. Será que você conhece alguma igreja assim? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 nos diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Terceiro ponto, a maculação do caráter humano. Promovido pelo ensino progressista, o cristianismo e a fé bíblica são desvalorizados. As pessoas passam a ser escravas das paixões,
acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7 nos diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Segundo ponto, as teorias progressistas. Abordaremos também as partes que identificamos como mais relevantes em cada tópico para a formulação do esboço neste ponto. Primeiro tópico, a desconstrução da Bíblia. Segundo tópico, o teísmo aberto. E terceiro tópico, a teologia da demitologização. Quais as principais teorias progressistas? Primeira teoria progressista: antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Segunda teoria progressista, teísmo aberto, consiste numa prática teológica onde são retiradas algumas das principais características de Deus: a onipresença, a onipotência, a onisciência. Esta corrente também é conhecida por teologia da abertura ou abertura de Deus. Rejeitam o conceito da presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Sacrifica a soberania de Deus, a doutrina da providência divina e a presença do mal no mundo. Terceira teoria progressista, demitologização dos textos bíblicos. Essa teoria, com um nome até difícil de pronunciar, faz a separação dos mitos que dizem existir nas verdades bíblicas. Ela coloca o céu, o inferno, a eternidade, a salvação, a tentação, os demônios, a possessão maligna, o diabo, os anjos, os milagres, as curas, o nascimento de Cristo, a crucificação de Cristo e a volta de Cristo, como sendo mitologia, apenas uma história de caráter religioso que se destina a transmitir um conceito de fé para todo ser humano. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Terceiro ponto, refutando o ensino progressista. Também abordaremos as partes que identificamos como mais relevantes em cada tópico para formulação do esboço neste ponto. Primeiro tópico, reafirmando a autoridade bíblica. Segundo tópico, ensinando as doutrinas bíblicas. E terceiro tópico, enfatizando a santidade. Elementos que refutam o ensino progressista. Primeiro elemento, reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, tendo a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo elemento, evangelizar o mundo, procurando ensinar e fazer discípulos, sendo esta a grande comissão dada por Cristo à sua igreja. Paulo exorta a necessidade da dedicação ao ensino. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E olha o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, versículo 7.
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Terceiro elemento, a vida de santidade. Significa separar, purificar, consagrar. Santificação é a operação do Espírito Santo que mantém o cristão separado do pecado, não sendo dominado por ele e não sendo contaminado pelos prazeres e falsas doutrinas, sendo consagrado a Deus. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 nos diz. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 nos diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leitura da conclusão da revista. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista, crítica às Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercidos pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do canal para você baixar de graça a lição deste tema. É um presente para você, inteiramente de graça, que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Então aproveitem essa oportunidade, é de graça. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 4 desse terceiro trimestre, com o título Quando a criatura vale mais que o Criador.